Dando continuidade, pessoal, falamos então na aula anterior do artigo 236, e agora vamos, só para não passar batido, parágrafo 1º e 2º. Então, novamente aqui eu vou compartilhar minha tela com vocês. Tá, então. Falamos do serviço notarial e registros, natureza híbrida, exercido em caráter privado, porque toda a responsabilidade, custos, e aqui responsabilidade, né, pessoal, no sentido de custos, possibilidade de, enfim, faturamento, o notário e o registrador não recebem salário, exercem em caráter privado, são considerados um terceiro gênero de agente público, não são servidores em sentido estrito, é um agente privado exercendo uma função pública, mas que, por essa hibridez, tem forma de remuneração própria, recebe pelos atos e pela função que exerce por meio de uma contraprestação paga pelo usuário, denominada de emolumentos, que daqui a pouco a gente também vai trabalhar um pouquinho mais sobre isso. Emolumentos esses que têm natureza jurídica de tributo, conforme o Supremo Tribunal Federal já definiu, e que existe uma autonomia, independência e exercício por conta e risco desse notário registrador, ou seja, ele é remunerado exclusivamente pelos emolumentos que recebe em função do trabalho que presta, em função dos atos de registro e averbação que lavra, em função dos atos notariais que acaba praticando no exercício da sua atividade. Por exercer em caráter privado, sua é a responsabilidade da gestão da serventia, do pagamento dos tributos, do pagamento dos salários dos seus colaboradores. E isso tudo, todas essas regras atinentes à gestão administrativa, aspectos fiscais e bem como de fiscalização e premissas disciplinares, sobretudo incompatibilidades e proibições no exercício da atividade, acumulando com outros tipos de atividade, estarão previstos ou estarão regulamentadas nessa lei que o parágrafo 1º acaba referenciando, denominado Estatuto dos Notários e Registradores. A Lei 8.935 de 97 trata de todos os aspectos relacionados ao notário registrador, desde o seu ingresso, ou desde os requisitos necessários ao seu ingresso, até as formas de extinção dessa delegação. A lei regulará, então, as atividades e disciplinará a responsabilidade civil de notários e registradores. Não vou tocar nesse assunto agora porque vai ser objeto de aula própria, dos oficiais de registros e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. Então, é uma lei robusta em nível de trazer as regras essenciais desde a outorga dessa delegação até uma eventual extinção por exemplo, morte ou sentença proferida em processo administrativo disciplinar, né, a partir aqui do exercício da fiscalização, né, da correição da atividade notarial registral pelo Poder Judiciário, no caso, o Poder Judiciário estadual, os notários registradores vinculados aos respectivos tribunais de justiça, Tribunal de Justiça estaduais. Parágrafo 2º, lei federal estabelecerá normas gerais para fixação dos emolumentos. Há uma lei específica aqui, também, 10.169, não me recordo o número, e que também será objeto de estudo em momento próprio. E, por fim, o parágrafo 3º, o ingresso na atividade notarial registral. E o ingresso na atividade notarial de registros depende de concurso público de provas e títulos. Olha aqui, de novo, uma característica semelhante, ou uma regra de ingresso idêntica, na verdade, ao do preenchimento dos cargos públicos, né? Exigência de concurso público para ingressar na atividade notarial registral. Aí uma regra, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga sem abertura de concurso, de provimento ou remoção, por mais de 6 meses. Esse aspecto aqui foi objeto de uma recente decisão em controle concentrado do Supremo, que também vai ser objeto de análise em momento adequado, mas num sentido de, em função da particularidade da atividade notarial registral e, sobretudo, do seu histórico relacionado
a uma forma de acesso não tão republicana, né, na medida em que a prerrogativa de exercer atividade notarial na origem do Brasil, né, e aqui estou me referindo ao período do Império, ele desde lá, e isso herdando também, né, de uma tradição portuguesa, ela se dava mediante uma outorga de títulos com um certo nível de discricionariedade por parte do detentor da função, do titular dessa atividade. Daí porque se fortaleceu aquela, vamos colocar uma lenda urbana, de que cartório era herança de família. Mas, de fato, não é que cartório era herança de família, não é que o título ele se transmitia como, da mesmo modo que se transmite uma herança, né, na abertura da sucessão, após a morte após a morte do autor da herança, se transferem os bens que anteriormente ele titularizava para os seus sucessores. Então, se ele titularizava uma serventia, aquilo iria ser objeto de inventar. Não é bem isso. Isso aí foi o senso comum que acabou transformando em algo que acabou ganhando alguma força, né? Ganhou algum eco na sociedade. Porque o efeito prático acabava sendo o mesmo. O titular, ele era, com a sua morte, ele era substituído por aquele que ele indicava como substituto. O que acabou criando, né, se tornando normal, uma cultura em que o titular da atividade notarial registral colocava o próprio filho como substituto. E, naturalmente, com a eventualidade ali do seu óbito, quem ficava ali numa interinidade ou num viés de substituição, e como substituto, a partir da morte do titular, ele acabava assumindo as funções. E, dentro de uma cultura em que isso vai permanecer dentro de uma mesma família, isso acabou se postergando no tempo, tendo fim, e aqui é importante destacar, em 1988, com a Carta Magna vigente atualmente no Brasil, em que não vou dizer regularizou, mas em que o Estado toma novamente a titularidade desse serviço notarial registral e, na linha de constituir-se o Brasil em um Estado democrático de direito, em ser uma república, e de que todos esses serviços e cargos e tudo aquilo que é estatal, de que é público ou que é res pública, é coisa do povo, ou pertence à coletividade, no mínimo há que se criar uma regra republicana para que, ao menos em tese, né, no papel, o acesso a essa atividade notarial registral ela possa se dar de uma maneira isonômica e meritocrática, né? Não vou falar meritocrática porque a gente vai entrar em um outro debate. Mas eu contei um pouco dessa historinha para que vocês entendam a importância desse parágrafo terceiro e que também, de certa forma, é a responsável por estarmos aqui hoje debatendo o conteúdo jurídico envolvido numa prova de concurso, coisa que anteriormente a 1988 nunca existiu. Então, todos esses aspectos históricos nos ajudam a compreender o porquê de certas resistências e o porquê que o concurso de cartório tem toda essa particularidade no que diz respeito a publicação de editais, fechamento e exaurimento das fases do concurso e uma judicialização desmedida que você não enxerga em outro certame. Muito fruto de uma resistência. Não estou dizendo que é exclusivamente por isso, mas é também por uma resistência de um grupo de pessoas e de famílias importantes, né, que acabaram perdendo muito espaço e perderam, de certa forma, aí, entre aspas, um legado que veio se transferindo de família, de geração para geração, e que hoje está sob o escrutínio do parágrafo 3º do artigo 236. A Lei 8.935 de 97 vai sair, então, do parágrafo 2º, e esse é o espectro constitucional envolvido na atividade notarial registral. Até a próxima. Tchau.